Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 2, e nunca subestime a presença de Deus quando você vier na sua casa, porque a casa de Deus é um lugar de restauração, amém? Restauração da alma, restauração do corpo, restauração do espírito, e Deus fala, Deus age, e Deus se move no meio do seu povo. Acharam 1 Coríntios capítulo 2? Eu quero ler a partir do versículo 6. Diz assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, amém? Mas, versículo 10, Deus nola revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito, ou seu próprio Espírito que está nele? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo as coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. O tema da minha palavra hoje é intimidade. Qual é o tema? Vocês já pararam para pensar qual foi o propósito original de Deus? Quando Deus fez o homem, o que estava na mente dele? Alguns dizem assim, olha, Deus colocou o homem, está escrito também, no jardim, para cultivar e guardar o jardim, é verdade. Deus deu trabalho ao homem, sim ou não? Mas antes de Deus dar trabalho, da esposa, da todas as coisas, escutem, antes de uma coisa e outra tem um sábado, amém? Descanso. Eu já falei isso algumas vezes aqui e vou repeti-la, porque para mim é incoerente quando as pessoas pensam que a Terra tem 6.000 anos, porque datam dos dias de Adão até os dias de hoje, dá aproximadamente 6.000 anos.
E eu tenho dito isto reiteradamente, que Adão, a Bíblia diz que Adão viveu 930 anos, mas esses são os anos de morte, do dia que Adão saiu do Éden e começou uma trajetória fora dela. Ele caminha para a morte e morre durante 930 anos, mas ninguém sabe quantas dezenas, centenas e quem sabe milhares de anos Adão viveu lá com Deus. E a Bíblia diz que todos os dias Deus vinha na viração do dia e conversava com Adão. Isso era intimidade. Todos nós que nascemos, escutem, Deus nos fez para louvor da sua glória. Amém? Deus procura intimidade desde o momento, é tanto que eu já disse a vocês, quando a Bíblia diz, façamos o homem segundo o que? A nossa imagem. E Deus não se comunica, Deus não tem comunhão com os astros, Deus não tem comunhão com os animais, Deus não tem comunhão com os seres inanimados, porque eles não são a imagem de Deus. Eles são criaturas de Deus, mas quando Deus quis comunhão, Ele resolveu dizer, façamos o homem, e Ele fez com as suas próprias mãos. E quando Deus olhava para o homem, Ele via a sua própria imagem, amém? E a sua semelhança. E como, sabe, a gente conversa com os nossos semelhantes. Eu sei que alguns hoje estão tentando conversar com seus animais, entende? Mas a conversa não deve ser muito boa, entende? Mas a gente gosta daqueles que são semelhantes. Bem, eu ainda vou caminhar um pouco aqui nesta introdução. E durante anos eles viveram lá em perfeita harmonia. E Satanás, vendo isso, e como não poderia tocar em Deus, pensou, eu vou tocar naquele que parece com Deus, eu vou tocar no seu semelhante. E aí ele chama Eva, pastor Nonato, e começa a dialogar. E aqui eu quero fazer um parêntese. Perigoso demais, Carlos. Eva primeiramente ouviu, segundo, concordou, e terceiro, obedeceu. E esse é um problema da maioria das pessoas hoje. Ouve o que Satanás está dizendo? Ele astutamente mexe uma mentira mesclada com uma verdade, e a pessoa começa a concordar com o diabo. E o próximo passo, e ouça-me em nome de Jesus, foi o que aconteceu com Eva. Obedeceu a Satanás em vez de obedecer a Deus. Então minha palavra para você esta noite, eu começo já metendo o pé na porta, em nome de Jesus. Não ouça o que o diabo diz, amém? Porque se você ouvir, você não é capaz, sabe, de estar diante dele e com seus argumentos convencê-lo, porque ele já sabe todos os argumentos que você tem. Vamos aqui, eu me lembrei de Jesus. Abra sua Bíblia, amém? Talvez hoje a gente leia bastante a Bíblia. Veja o que Jesus diz em João capítulo 10. Quem achou, diga amém. Amém. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para esse o pastor abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e os conduz para fora.
Depois de fazer sair todas que lhes pertencem, vai adiante delas e os seguem, porque lhes conhece a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. Sabe de uma coisa? Jesus está dizendo, no Éden, Eva ouviu a voz e seguiu o estranho. Estão me entendendo? Agora, Jesus está dizendo, as minhas ovelhas são diferentes, elas são mais espertas. Estou falando com as ovelhas de Jesus, amém? Jesus está dizendo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, porque conhecem a minha voz. Comece a ouvir e conhecer a voz do seu supremo pastor, amém? Ele diz, mas quando Satanás vier com seus gritos, com sua voz, sabe o que ele faz? As ovelhas fogem, porque lhes são estranhos. Porque é estranho. Não deixe o estranho que fez isso com Eva tentar fazer isso com você, mas me ouça em nome de Jesus. Milhares de pessoas neste exato momento deixaram de ouvir a voz do Eterno, começaram a ouvir a voz do estranho e estão seguindo para longe de Deus. Isso é sério? Amém? Bem, mas essa é só a minha introdução. Qual é o tema da minha mensagem hoje? Intimidade. Eva rasgou o contrato do céu. O contrato de intimidade, irmã Adriana, foi rasgado quando esta moça decidiu. Ah, Silvana, e tem mais outra. As pessoas dizem assim, meu Deus do céu, eu não tinha escolha. Sempre haverá escolhas. Não tem ninguém que não tenha escolha, mas as pessoas se justificam, dão desculpas e dizem, eu não tinha escolha e tomei essa decisão. Não, senhores. Meu Deus, onde eu vou chegar com essa palavra hoje? Mas nós vamos chegar. Amém? Não havia jeito. Então Deus disse, eu vou me fazer gente e fazer um novo contrato. Amém? Eu vou fazer um novo contrato. Porque Deus colocou Adão e Eva no jardim. E Deus disse no próximo contrato, eu vou colocar o jardim dentro de vocês. E Satanás não vai poder mais entrar. Amém? Jardim de Deus. Irmãos, Deus é impressionante. Bem, o texto que eu li inicialmente, ele diz, olha, não vou falar coisas de sabedoria humana, porque essa sabedoria humana, em relação a Deus e as coisas espirituais, elas são nulas. As pessoas não são nem capazes de julgar as coisas, nem os filhos de Deus, que são espirituais, porque eles são naturais, e as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Oh, Deus nos ajude a chegar lá. Livro de Ezequiel, capítulo 47. Ele conta uma visão que ele teve, em que o homem, ele deixa claro que é o anjo, o tomou pela mão e o levou até a porta do templo, e da porta do templo, de debaixo da porta, saía um riacho,
saía um rio pequeno. E ele pegou ele pela mão, e ele depois pegou uma vara de medir, e mediu 1000 côvados, e a água era apenas no tornozelo. Depois ele mediu mais 1000 côvados, agora já estava sobre os seus joelhos. Depois ele mediu mais 1000 côvados, agora estava sobre os seus lombos. Depois mediu, e agora ele já não podia mais andar. Então o anjo pegou ele de um lado e levou até a outra margem do rio, porque ele já não conseguia mais tocar os pés nas águas. Amém? Depois você chega em casa e leia o texto, Ezequiel capítulo 47. Isso me faz perceber que Deus estava dizendo: eu vou começar enviando o meu Espírito. E começou devagarinho, trazendo para os sacerdotes, profetas, sabe? Antes disso, Noé, as águas estavam no tornozelo, o Espírito se movia esporadicamente em alguns lugares. Depois ele aproxima, sabe, e vem a lei de Deus, e o Espírito do Senhor começou a se mover em mais pessoas. Aí já estava no joelho, sabe, e Deus começou a se mover no Antigo Testamento, consegue perceber? Chegou o tempo então do que a presença de Deus, ou a palavra de Deus, inundará a terra como as águas enchem o mar. Haveria um tempo em que o Espírito não mais seria jogado como águas rasas, pouquíssimas, nem também onde os homens poderiam ainda caminhar na água e viver também da sua própria forma. Ele está apontando, essa visão está apontando para um tempo que começou no Pentecostes, que o Espírito do Senhor inundaria, sabe, Joel, lembra que Joel fala que nos últimos tempos, Joel capítulo 2, esse eu tenho certeza que é, capítulo 2, não é de Joel, que nos últimos dias ele enviaria do seu Espírito sobre toda a carne. Vossos jovens terão visão, vossos velhos, sabe, sonharão, e assim até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu Espírito. Amém? Deus aponta para um tempo glorioso, porque Deus continua pensando em ter intimidade. Quando Jesus começa seu ministério, Jesus começa chamando os seus discípulos de servos. Estão lembrados? Depois eu não vou mais chamar vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Ou seja, eu não quero mais que vocês não saibam o que eu faço. Eu vou revelar para vocês, e eu só vou revelar para vocês o que eu faço, porque agora eu quero chamar vocês de meus amigos. Amém? Abacuque capítulo 2, versículo 14, é isso. E será do conhecimento a terra como as águas enchem o mar. Obrigado. O texto que nós lemos agora, Léo, diz que ele não poderia falar de sabedoria humana, porque ela está nula diante de Deus. Ele disse, se eles fossem tão sábios, eles não tinham matado o autor da vida, está falando de Jesus. Mas ele diz, como está escrito, aí ele aponta para o passado, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou ao coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora ele está falando para onde?
para o futuro. E o futuro é este. Ele está dizendo, irmã Adriana, que no passado ninguém ouviu falar, não desceu à mente humana, mesmo Deus tendo agido de muitas maneiras, mas o que Deus estava preparando era tão espetacular, era tão maior, que ele jamais deixou isso oculto nos tempos passados. Estão comigo? Amém? Ele disse, será tão grande e tão glorioso, que o passado não será referencial para aquilo que vai acontecer. E aqui eu faço, João Batista, um parêntese novamente. Muitos cristãos hoje não imaginam que eles possam ser uma bomba na mão de Deus, ser profeta de Deus, ser alguém cheio do Espírito Santo, porque eles estão baseados no seu passado, por causa dos seus fracassos. E quando a gente diz, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, a pessoa diz, meu Deus, misericórdia, quem sou eu? Você está crendo em quem? Em Deus ou na sua história? Quantas pessoas estão presas ao seu passado? Esse passado pode ser quando você era criança, mas pode ter sido ontem, até hoje mesmo, você não consegue se desapegar. Ei, irmãos, a fé não é olhar para o passado, a fé é olhar para onde Deus vai nos levar, amém? A Bíblia diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Escute aqui, você pode imaginar que Deus pode te pegar hoje ainda? Estraçalhar esse passado. Eu disse para uma pessoa que eu estava conversando com ela esta semana, e ela me contou tanta coisa ruim, e que ela não serviria para ir para o futuro, porque era muito ruim. Eu digo, meu Deus, eu vou dar um choque, me ajuda, meu Pai, para não me matar. Eu disse, eu não estou interessado no teu lixo. E ele fez assim, ele disse, meu Deus, eu matei o homem. Eu não estou interessado, nem Deus. Sabe por quê? O lixo está aí, mas há tesouro também aí. O que precisa é arrancar esse lixo. Deixa eu lhes dizer uma coisa. Quem de nós teríamos coragem de tomar água do rio Anil? Rio Anil? Alguns de vocês nem sabem que existe. Foi um rio? Exatamente. Hoje ele está morto. E se alguém dissesse, mas você vai tomar água do rio Anil, você diz, misericórdia. Porque a poluição, você olha para o rio, ele continua sendo rio, mas tudo que se vê é lixo. Mas e se fizer uma dragagem, uma limpeza geral, esse rio não vai brotar novamente e terá água limpa, sim ou não? Então o problema não é o rio, são o lixo que colocaram lá. O problema não é o seu passado, foram lixo que foram se acumulando no meio do caminho, e talvez você esteja paralisado por causa desses lixos. Pense nisso. Lixos emocionais, lixos espirituais, lixo de todas as formas. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Paulo vai dizer que Deus colocou os seus tesouros em vaso de barro. E eu estou falando com alguns aqui. Amém? Deus olha para você e sabe que você é vaso de barro. E Ele não tem medo de estragar o tesouro e colocar dentro de você. Oh, Jesus, nos ajuda. Sabe de uma coisa, irmãos? Você pensa que Deus não sabe quem é você?
Você acha que Deus não pode mover as águas? Colocar seus tesouros? E mudar a sua vida? Agora deixa eu lhe dizer, quando Deus vem e muda a vida da gente, não é só por causa da gente, é porque Ele quer mudar o ambiente onde nós estamos. Amém? Por favor, em nome de Jesus, não baseie sua vida por as coisas que lhes aconteceram daqui para trás. Filipenses, Paulo vai dizendo assim, olha, texto que todo mundo sabe, de cabeça, eu não precisava nem falar, mas vocês sabem. Esquecendo-me das coisas que para trás estão, avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pela soberana vocação em Cristo Jesus. Escuta aqui, há uma vocação para você, amém? Que foi dada em Cristo Jesus, e de que você não pode mais ficar preso ao passado e continue avançando, andando para onde? Para um alvo. Deus tem um alvo, amém? E Ele é que sabe que pensamento, Ele diz assim, eu que sei que pensamento tenho a respeito de vós, pensamentos de paz, para lhes dar o fim que vocês desejam. Minha pergunta, que tipo de desejo você tem para o seu fim? Quero morrer, seja feito conforme a tua fé. Eu quero viver, aí Deus está comigo. Você tem uma aliança, tem até uma canção, eu tenho uma aliança com Deus. Não é Vina sabe. Incondicionalmente sou teu. Não sei o resto, só sei esse pedaço. Volte para o texto. Versículo 11. Não, versículo 12. Mas Deus não a revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas. O Espírito de Deus que habita em você. Irmão João, isso aqui é um manto precioso para a gente aprender. Aquele que habita em você prescruta todas as coisas, até mesmo o que? As profundezas de Deus. O Espírito do Senhor está em ti, amém? E Ele quer ter intimidade contigo, amém? Mas sabe o que acontece? A gente só fica no raso. Deus está dizendo, o meu Espírito quer levar vocês às minhas profundezas. Bem, entrar nas profundezas, toda profundeza tem pressão. Alguns de vocês vão lembrar que teve um submarino que fizeram há algum tempo, meia boca. Eles iam, parece que era o Titanic, né? Procurar o Titanic, e na metade do caminho, ele colapsou por causa da pressão. Mas Deus nos deu um submarino forte. Amém? Quem vai levar você às profundezas não é um submarino humano, mas é quem? É o Espírito do Senhor. Será que vocês não percebem que tem muito mais do que aquilo que vocês já experimentaram? Será que você não sente, meu Deus, a palavra de Deus diz isso? Aí você olha para você e diz, meu Deus, mas parece que eu não estou dentro disso, parece que eu nem sou crente.
Sabe por quê? Você ainda está no raso. No raso tem as ondas, pode te levar para qualquer lugar. Agora, quanto mais profundo, mais calmaria. Percebe? Tem pressão, mas tem calmaria. Deus está tentando formar o caráter dele de novo em nós. E eu profetizo que ele vai te levar às suas profundezas. Não pode mais ser ou caminhar pela sabedoria humana. Sabe o que ele está dizendo? Isso é raso. Oh meu Deus, como eu fico angustiado com pregadores que pregam tudo sobre sociologia, sobre psicologia, sobre filosofia. Eu fico, meu Deus, e eles tentam mostrar para mim que eles são profundos. Eu fico com raiva de quanto eles são rasos. Eu acho que Deus fica olhando lá de cima, assim, eu não acredito que a loucura dessa. Porque são rasos. Porque eles não conheceram a mente do Senhor. Começou com águas no tornozelo. Lembra? Passou para o joelho, para os lombos. Agora Deus disse assim, vamos dar uma voltinha. Vamos entrar no oceano. E nós vamos entrar no oceano e nas profundezas. É aqui que a gente encontra calma, paz. É aqui que você vai lembrar de Jesus. Diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Lembra? É isso? Até esqueci do texto, vamos lá, me ajudem. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis o quê? Aonde? Nas profundezas. Encontrareis descanso para as vossas almas. E aqui, calmo, sereno e tranquilo. Tem uma velha música que dizia, acho que era do Logos, né? Calmo, sereno e tranquilo. Eu não sei como vai o seu coração, mas está na hora da gente ter mais fome de Deus, buscar mais a Deus. O problema, como disse, é que nós estamos vivendo na superfície, vivendo de acordo com aquilo que os homens dizem. Muito do que nós vivemos não é aquilo que Deus diz. Talvez é aquilo que disseram, as escolas disseram. Aliás, as nossas escolas, elas são baseadas na mentalidade e na filosofia grega. Então nós temos uma mente grega que não coaduna com a mente de Cristo. Eu vou caminhar para o fim, porque hoje a minha palavra vai ser curta e grossa. Aí diz assim, olha, quem conheceu a mente do Senhor? Quem? Quem conheceu? Para instruir a Deus. Eu fico pensando, as pessoas pensam que elas sabem mais do que Deus. Aliás, alguns professores têm certeza que até eles são deuses. Pobres coitados são rasos, porque não conhecem a Deus. Aí a última frase do texto que nós lemos inicialmente, eu quero que vocês leiam. A última frase, lembram? 1 Coríntios capítulo 2, abram a Bíblia, e eu quero que você repita a última frase do texto. Podem ler? Como é que é? Não, a última frase. Nós temos a mente de Cristo.
Ninguém vai às profundezas de Deus com a mente humana, natural, sabe? Porque ela nem sabe discernir. Como vai sua mente? Você tem a mente de Cristo? Se a mente de Cristo foi gerada, está na hora de você se aprofundar. Eu não quero menos disso. Eu não almejo menos do que as profundezas de Deus. Deus está enviando, irmãos, um avivamento sobre a terra. E como Ele vai nos encontrar? Eu espero que nos encontre, sabe, cheios de entusiasmo, cheios de alegria, cheios de vontade para experimentar mais dEle. Esse mundo está esperando gente que pensa como Deus pensa. Um homem se atreveu a pensar como Deus pensa. Estou falando de José do Egito. Foi que aquilo aconteceu? Ele não só tirou o Egito da pior seca de todos os tempos, como as nações vizinhas foram salvas. Deus pegou um homem chamado Daniel, e que pensava como Deus pensava, e colocou na corte da Babilônia, e ele salva a Babilônia. Deus colocou João lá no anjo da guarda, depois na Coama, para salvar a Coama, amém? Carlos, vocês percebem que Deus coloca pessoas chaves, profundas? Sabe o que o Espírito Santo está dizendo para nós? Chegou a hora de uma nova caminhada de profundidade, de realidades espirituais que vocês jamais imaginaram. Eu vou dizer uma coisa aqui, eu falo isso com muito temor, mas Deus está preparando para esse último tempo sinais tão impressionantes que nem tem na Bíblia. Porque às vezes a gente compara, e deve comparar, mas Deus vai fazer sinais, prodígios e maravilhas maiores do que aquilo que já foi registrado. Irmãos, Deus sempre faz coisas novas, amém? Quantas vezes o mar vermelho abriu? Uma vez só. Quantas vezes o sol parou? Parece que foi duas, né? Uma de Josué e outra na história do relógio do Acais. Parou. Algumas coisas aconteceram e nunca mais aconteceram, mas outras vão acontecer e que são inéditas, amém? Se não for inédita de Deus na terra, será inédita na tua história, amém? Da tua família, da tua casa, sabe? Deus vai levar o seu povo, sabe, a uma posição, a um nível jamais experimentado por outras gerações. Porque Deus prepara uma igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, para se encontrar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, amém? Então eu digo, preparem-se as botijas, porque o azeite vai descer, amém? Prepare o seu coração, porque Deus, por meio do seu Espírito, fará coisas novas, porque Deus tem sede de ter comunhão e intimidade. É como se Deus estivesse nos levando de volta ao jardim, mas nesse caso, Ele está nos preparando não mais para um jardim, mas para uma cidade santa. Amém? Deus está preparando um lugar especial, mas entre o jardim e a cidade santa, Ele vai levantar esses vasos de barro. Alguns são loucos,
só para confundir os sábios. Alguns são fracos, só para confundir os fortes. Alguns são desprezíveis, sabe que ninguém bota fé. E o pior, lembra, Carlos? É os que não são. Sabe quem não são? Quem é? Não é ninguém. E Deus vai pegar esses não são para confundir os que acham que são. Eu não sei qual é a tua categoria, porque às vezes a gente se sente tão mal. Meu Deus, acho que eu sou da categoria dos doidinhos. Não, eu sou dos fracos. Eu sou meio desprezível, ninguém bota fé na minha cara. Aí eu disse, rapaz, eu acho que eu não sou é nada. Não importa qual é a tua condição, há lugar junto à cruz para nós. E aqueles que passaram pela cruz e que foram crucificados, mortos, sepultados, mas por causa da glória de Cristo, eles foram ressuscitados com Cristo, amém? Para andar em novidade de vida. Deus está nos preparando, irmãos. Esta palavra desta noite é para dizer para vocês: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Prepara, porque Ele está enviando uma onda de glória. Amém? Uma onda de glória que o mundo vai ser estremecido. Irmão, Satanás está gritando lá de fora, como que tentando apagar a sua fé, tentando dizer que tudo está perdido, mas ainda, escutem, lembra do hipismo? Que os cavalos estão correndo na pista e você apostou nenhum, e de repente ele está lá atrás ainda, escuta, mas ainda falta uma volta, amém? Pode ser que nesta última volta, aquele que estava lá atrás se tornará o campeão, amém? Ainda tem volta, e Deus está dizendo: não desista. Continue confiando, continue colocando a tua fé em ação, não desista daquilo que eu planejei para ti, daquilo que eu te falei há anos atrás. Escuta, está pensando que Deus esqueceu? Tu pode esquecer, Deus jamais esquece daquilo que Ele disse. E Ele é fiel para cumprir cada palavra que Ele falou, amém? Eu sempre digo, e eu penso assim, irmã Leila, a palavra da gente vale eternamente, até que a gente diga outra. Eu penso assim, Fernanda, quando eu me casei, vai fazer 25 anos que eu me casei com Erner. E aí perguntaram para mim, o pastor que representava o juiz: você aceita casar com a senhorita Erlen de Almeida? Eu ia dizer, não, né? Não sou doido. Eu disse sim. Ela disse a mesma coisa. Qual o prazo de validade? Até que a morte separe. Essa palavra que eu dei há 25 anos está valendo ou não? Agora, nós que somos humanos, dizemos uma palavra, ela continua valendo. Imagina Deus que vela pela sua palavra para cumpri-la. Amém? Então segura, se você tem uma palavra de Deus, você não vai se perder, você não vai morrer, até que tudo que Deus falou a teu respeito se cumpra. Deus é fiel. E esta noite, eu findo dizendo, talvez você veio aqui para Deus arrancar os lixos, porque Deus sabe os tesouros que é você. Deus sabe. Você pode nem saber, porque tem isso, né? A gente nem sabe que tem. Alguém olha para vocês, mas você é uma pessoa tão maravilhosa, mas é aquilo que você está mostrando, e aquilo que as pessoas estão vendo, e às vezes você não vê. Agora imagina aquilo que Deus vê, apesar das camadas, sabe, de lixo, e de problemas emocionais, sabe, e de pecados, e tantas as coisas, e culpa, e condenação. Aí você vai a Jesus, e Jesus pega você e te lava com o seu sangue.
Basta uma gota do sangue dele e você ficará purificado. Será lavado e já tem direito, meu irmão, quando tu é lavado pelo sangue, já tem direito, mulher, de entrar na cidade santa pelas portas. Eita glória! Jorge, não há coisa mais preciosa no mundo do que pertencer ao Jesus Cristo, nosso Senhor. Que aposta em gente que a gente não apostaria. Alguns de nós que hoje estamos aqui, antes de Jesus a pessoa olhava assim, isso não tem jeito. Esse aí, não. Aí de repente você está aqui adorando a Deus, nem lembra do passado. Aí você lembra que Deus disse também que dos teus pecados também nem me lembro mais. Porque quando eu olho para você, eu vejo a face do meu filho, Jesus. Deus fez um homem segundo a sua imagem. E Deus olhava para a sua imagem e disse, parece comigo. Nós somos parecidos. Aí por causa do pecado, o homem perdeu a imagem e a semelhança. E aí vem Jesus, e Paulo vai dizer que aqueles que de antemão conheceu também o predestinou para ser conforme a imagem do seu filho. E quando Deus olha para vocês aqui, para nós, rapaz, é igualzinho meu filho, é cópia fiel. Agora o que é mais interessante? Você é a cópia de Jesus, amém? Amém mesmo? Mas Jesus é a cópia de quem? Meu Deus do céu. Às vezes eu quero parar, mas me lembra de uns textos que só a graça. Abra comigo, porque se eu não disser para vocês, eu não sei, não o pastor disse, eu agora não vou mais citar versículo de cabeça nessa igreja, a menos que eu esqueça do que eu estou falando. Mas eu vou ler, que é para todo mundo saber onde está escrito. Hebreus capítulo 1. E aí eu encerro minha palavra hoje. Eu pensei que ia pregar só 5 minutos. Hebreus capítulo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, quando? Nos últimos dias, nos falou pelo Filho, Jesus, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Agora, quem é Ele? Se liga no manto. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Eu não vou ler o texto todo. Ele está dizendo, irmã Shirley, que Jesus é a cópia fiel de Deus. Amém? Então Jesus é parecido com o Pai. Tudo bem? Aí Jesus parece com o Pai. Aí Ele faz de nós a sua própria imagem e nós somos parecidos com Jesus. Aí você vai entender que a gente volta a ser aquilo que era no Éden, segundo a imagem do Pai. Amém? E sabe como é isso? Não, eu vou ler mais um texto. Vai, abre a Bíblia de vocês. Eu digo que eu vou terminar, enquanto eu não me lembrar, enquanto eu não parar de lembrar dos textos, eu não paro de dizer para vocês. 2 Coríntios, eu acho que é. Se não for, me ajudem. 2 Coríntios capítulo 3. É fácil de achar. Versículo 18. 2 Coríntios 3, 18. Este é o último texto. Eita glória! Esse é um texto para você deixar marcado na sua Bíblia para sempre. Todos acharam? Amém? E todos nós, quem? Quem? Diga assim, todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória
do Senhor, amém? E somos o quê? Transformado de glória em glória na sua própria... Ah, não, tu não leu isso. Hein? Que nós somos transformados de glória. Deus coloca uma glória sobre você, Ele diz, ainda não está perfeito, então vai passando mais glória, entende? E aí vai melhorando, aí que você não parecia muito, não, quem é esse aqui? Eu não sei direito. Ele vai mostrando glória, vai descendo sua glória, e aí você vai olhando como por espelho, a glória dele, e aquela glória que está nele, passa para você, e você agora se torna a imagem de Deus, por meio da sua glória. Amém. Não é só penetrar no nosso coração. O que Deus quer nos levar é que os filhos pareçam com o Pai. Você tem um Pai que é apaixonado por você. Por último, e é só esta frase, Ele vai olhar para você assim e vai dizer, parece com o Pai. Amém? Porque tem um DNA do Papai no céu. Oh, meus irmãos, que graça, que glória infinita é pertencer a esse Deus que nos ama incondicionalmente. Foi para isso que Ele nos chamou. Fique de pé e vamos orar. Incondicionalmente sou